Abram lá, irmãos, em Filipenses 3:12. Aleluia. Amém? Todos acharam? Fala assim em Filipenses 3:12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos nós que alcançamos a maturidade, diga maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Amém? Você pode me ajudar em oração em nome do Senhor Jesus? Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos teus filhos que o Senhor trouxe, cada um aqui em segurança, e traz aqueles que estão ao longo do caminho também, para que aproveite aquilo que nós vamos aproveitar nessa noite, que é a tua presença, Pai. Eu quero te pedir para que o teu Espírito Santo, igual o pastor Felipe já falou, ele tome todos os lugares, todas as pessoas, Pai, que o ambiente seja tomado pela fumaça da glória. Que aquilo que nós percebamos hoje pela fé seja a tua presença aqui, porque é isso que nós precisamos e é disso que nós queremos, Pai, depender. Nós queremos te glorificar em todo o tempo e declarar que só o Senhor é bom, declarar, Pai, que estamos embaixo, Senhor Deus, de uma missão do Senhor e queremos glorificar o teu nome. Dá discernimento, Pai, leva-nos, Senhor Deus, para o discernimento da tua palavra, para que aquilo que o Senhor vai ministrar possa, Senhor Deus, encontrar, Pai, um coração, Senhor Deus, manso para receber e isso produzir. Abençoa, tem misericórdia da nossa vida e continue falando, Pai, porque somente Tu és bom, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos no mês do conquistar. Diga amém. E o que eu vou tentar fazer com que você pense nessa noite, baseado no que Paulo falou aqui, é sobre a maneira de você escolher, a maneira de você ter uma atenção seletiva sobre o que ele está falando aqui. Tu vai entender, só que na medida que tu entenda, eu entendo também que responsabilidades virão para a tua vida. Porque a partir do momento que eu conheço algo, que eu entendo algo, mais responsabilidade chega, porque conhecimento chegando, responsabilidade chega, porque eu sou mais cobrado na minha consciência. Então, em nome do Senhor Jesus, mantenha o coração aberto, para que nós consigamos chegar naquilo que o Espírito Santo ele tem para derramar nessa noite, amém? Eu posso te dizer que o culto vai depender inteiramente daquilo que você está disposto a receber e daquilo que você quer liberar. Na realidade nada vai acontecer, nada vai mudar, a maneira que tu entrou é a maneira que você vai sair, se aquilo que precisa você mudar nessa noite você não fizer. Eu posso de início perguntar para ti se tu está disposto a mudar aquilo no qual você vai ser confrontado. Está disposto a mudar aquilo que você vai ser confrontado hoje? Se você estiver disposto, pode ter certeza, ainda que você não mude por inteiro, mude 10%, mas toda mudança, ela continua prosseguindo espiritualmente até que a obra se torne completa. Porque o Senhor começa a obra, Ele termina, porque Ele tem intenção de ir até o final. Não tem alguém que se interesse o quanto Deus de começar alguma coisa e concluir. Porque o Senhor, Ele começa e conclui as coisas, não somos como nós que somos homens, amém? Então, nós vamos falar de conquistar, diga conquistar, aleluia. Então eu vou começar falando algo aqui para você. Quando nós alcançamos maturidade, você viu que eu frisei a palavra maturidade, amém? Quem percebeu? Maturidade. Quando nós alcançamos maturidade, percebemos que não existe somente uma opção, não existe somente a opção boa, existe a opção ruim também. E é justamente por sermos maduros é que nós conseguimos escolher as opções boas, embora a má também exista. Aí eu te pergunto, por que Deus concede livre-arbítrio então? Porque se alguém escolhe amar, ele escolheu sabendo que existe a opção de não
amar. Porque como ele saberia que aquele amor é verdadeiro, se não tivesse algo para confrontar? Se o amar fosse só uma opção, como ele saberia que esse amar, o amor que ele está tendo ali é verdadeiro? Então logo, para que haja ali um confrontamento, ele sabe que existe o amor, mas existe a opção de não amar. Por isso, quando ele ama de verdade. Esse é o pensamento. E da mesma forma eu posso dizer que quando alguém, se não existisse a opção de alguém se arrepender de verdade, ou melhor, se alguém se arrependesse de verdade e não existisse a opção de não se arrepender, logo ele não saberia se o arrependimento dele é verdadeiro. Diga amém. Logo ele não saberia. Então, por conseguinte, nós temos que entender o seguinte, que nós somos pessoas extremamente inteligentes, e na medida que eu uso a minha inteligência, a maneira como eu a uso, se é para um bem meu, se é para um bem coletivo, se é para ser egoísta, se é para ser altruísta, à medida que eu uso a minha inteligência, ela pode repercutir no meu caráter, no meu emocional e no meu ego. Diga, Deus é bom. Como eu uso essa inteligência, ela vai repercutir ou no meu caráter, ou no meu emocional, ou no meu ego. A questão é que se o meu ego recebe uma repercussão errada dessa inteligência, conforme eu estou me colocando em primeiro lugar, conforme eu acho que eu sou o bambambam, logo eu vou começar a escolher coisas que me coloquem sempre em primeiro lugar na minha vida. Tudo que eu vou escolher, porque eu tenho uma inteligência egoísta, ou porque eu acho que eu sou bom bastante, ou porque eu não vejo o lado das pessoas, logo eu vou querer que tudo que eu escolha seja para mim. Eu vou começar a pensar que eu sou o primeiro, que eu sou o principal. E eu posso te dizer literalmente, que esse foi o desejo de conquista de Satanás. Ele pensou em ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro, estar acima de Deus, e após mim talvez Deus venha, mas o primeiro sou eu. Ele quis ser o primeiro. E a partir dessa história, aí começa o desejo desenfreado do homem. Nós estamos falando de conquista, tu vai entender. Aí a partir disso começa o desejo desenfreado do homem de suprir a si mesmo em primeiro lugar. Primeiro lugar eu, primeiro lugar as minhas coisas, eu que tenho que ser o primeiro lugar. E essa é a terrível história do homem. Ele fica tentando buscar a felicidade em algo diferente de Deus, algo que seja fora de Deus. E eu vou te dizer, ele nunca será bem sucedido nisso. Por quê? Por qual razão? Porque quando o Senhor, ele nos criou, ele formou o homem como uma pessoa inventa um carro, um motor, por exemplo. O carro, para ele funcionar, o motor do carro, ele tem que ser a base de um combustível, seja gasolina, seja diesel, seja álcool. Quando então, pode ser com os dois. Mas ele só vai funcionar se estiver com esses combustíveis. Se não tivesse combustíveis, ele não funcionará. Então, o Senhor, ele criou a máquina humana designada para funcionar à base de si mesmo. Ele mesmo é o combustível que vai fazer com que o nosso espírito esteja designado a queimar, não a outro. Então eu não posso simplesmente pedir para Deus, falar: Senhor, me possibilite, me faça feliz da maneira ou do meu jeito que eu sou, porque isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor não vai dar tal felicidade e nem paz a algo que esteja fora dele, fora dele. Então, se eu quero a felicidade do meu jeito e não do jeito que Deus quer, logo o Senhor não vai me concedê-la, porque é impossível que Ele dê paz e Ele dê felicidade afora dele, porque tais coisas não se encontram fora dele. Amém? Então, partindo disso aqui, C.S. Lewis falou quase todas essas palavras aqui, tá? Então, partindo disso aqui, a gente vai falar o que Paulo quis dizer aqui. Mas de antemão eu quero te mostrar uma coisa. Uma escolha bem-sucedida, ela começa por priorizar a Deus. A escolha bem-sucedida, ela começa por priorizar a Deus. Por que eu comecei falando aqui de escolha, falei de livre-arbítrio? Porque na realidade, tu vai saber como você está a partir de escolhas que você fez. Se você olhar para si hoje, agora nesse momento, e tu fizer uma autoavaliação, tu vai falar: bem, eu sou o resultado daquilo que eu escolhi. Aí tu vai entender se as tuas escolhas foram boas ou se elas não foram boas. Só que eu posso te dizer também algo.
a partir daquilo que você escolher hoje, mediante aquilo que vai ser ministrado, aí a tua vida pode mudar ou não. Amanhã você será o resultado da tua escolha de hoje. Diga, Deus é bom. Da tua escolha de hoje. Então, quando o Senhor disse, buscai o reino e a sua justiça em primeiro lugar, Ele não estava falando que nós não deveríamos ter outros benefícios. Ele falou que esses benefícios seriam acrescentados, mas quando o primeiro fosse buscado em primeiro, não o primeiro fosse buscado em segundo ou no terceiro, ou quando o terceiro lugar fosse buscado no primeiro. Logo a palavra está dizendo o seguinte: o primeiro tu busca e as demais te buscam. O primeiro te busca e os demais te buscam. O primeiro lugar que tu vai ter que buscar em toda a tua vida, diga, é no reino. Então, para que eu faça tu entender como que Paulo focou no alvo, como que Paulo falou bem, agora eu sei do que eu estou falando. Eu esqueci aquilo que para mim parecia ser peso. Eu sei que você já ouviu falar de algo como atenção seletiva. Quem já ouviu falar de atenção seletiva? Vocês levantaram a mão muito rápido e baixaram. Amém? Atenção seletiva. O que é isso? O nosso cérebro, ele recebe 400 bilhões de informações do meio que estamos, 400 bilhões de informação do meio, trazido pelos nossos sentidos, 5 sentidos. Só que o nosso consciente, ele consegue captar somente 0,001%. 40 bilhões de bytes de informação, e o nosso cérebro capta somente 0,01%. O ar-condicionado. Até eu falar do ar-condicionado, provavelmente ninguém percebia que ele estava aqui. Mas quando eu falei o ar-condicionado, você mudou o teu foco e olhou para ele. Mas ele já estava aqui faz tempo. Então, atenção seletiva quer dizer aquilo, embora exista muitas informações, quando nós selecionamos algo, quando nós focamos algo, o nosso cérebro, ele começa a trabalhar para acrescentar informações de acordo com aquela informação que nós selecionamos. Diga, Deus é bom. Então, quando você tem um alvo, quando você escolhe alguma coisa e você fala casa, provavelmente o cérebro ele vai começar a trazer informações. Se o teu objetivo é ter uma casa, ele vai procurar informações de como adquirir uma casa, de como investir, de como lutar por isso, porque tu focou em algo. Então a atenção seletiva é isso, é você, embora existindo muitas coisas, você foca em uma e o cérebro vai começar a te responder. Eu posso te garantir com extrema certeza que quando você faz uma pergunta, o cérebro automaticamente ele já começa a funcionar para te dar uma resposta. Pode ser que ele não obtenha, mas ele trabalha em prol disso. Então eu posso dizer que se você fizer a pergunta certa, você vai ter a resposta certa. Se você perguntar, então às vezes você não tem resposta, porque você não está fazendo a pergunta certa. Mas se tu perguntar o que é certo, porque somente o que é certo tem resposta. Se você perguntar o que é certo, virá a resposta certa para você. Então, quando nós nos concentramos em algo, nós chamamos de, diga, atenção seletiva. Então, qual o foco da tua atenção? Por que tu está aqui no culto hoje? O que tu veio fazer aqui? Por que tu entrou aqui? Você está aqui porque é um ritual? Você está aqui porque é um dogma? Você está aqui porque o Senhor Jesus falou que deveríamos ceiar? Mas quando nós entramos aqui, nós sabemos o que significa isso? Nós sabemos se estamos ceando de acordo com o corpo, estamos no autoexaminando para saber se pelo fato de estarmos aqui, se estamos correspondendo à maneira que deveríamos estar aqui? Então, a atenção seletiva é você focar um alvo, é você escolher dentre milhares de coisas que tu tem pela frente, alvos que tem no mundo, você falar, bem, o meu alvo é esse, eu vou para cima, eu vou trabalhar nesse até o final da minha vida e eu vou conquistá-lo, amém? A atenção seletiva é isso, o teu cérebro ele foi preparado para te ajudar, e eu espero, o Espírito Santo me ajude, que eu arranque daqui o que eu estou querendo falar para vocês, aquilo que Paulo, ele mencionou nas Escrituras, amém? Então, aplauda o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Então, a partir disso a gente vai falar de conquista. Diga conquista. Tu sabe que conquista, irmão, é um motivo de guerras, é motivo de impasse, é motivo de lutas espirituais, é motivo de lutas emocionais. Para você ter uma ideia, desde a criação do mundo, o objetivo principal do homem é conquistar, é ser notado, é acumular bens. Se você for ver o maior conquistador considerado aí da história, é um homem chamado Gengis Khan. Ele conquistou em terras, o que falam, mais ou menos 24 milhões de quilômetros quadrados. Foi o maior conquistador que existiu. Aí depois Alexandre o Grande, com 5 milhões e alguma coisa. Eu estou falando de conquistas pessoais, eu não estou falando de impérios. Porque se tu for falar de impérios, o maior império que existiu é o Império Britânico, com 34 milhões de terras. Mas o homem, ele sempre pensou, se tem algo que arde o coração do homem, é a conquista. O homem, a natureza dele, inserida no pecado, é uma natureza gananciosa. É uma natureza que ela quer juntar para si, que ela não quer dividir. Então o homem, ele sempre pensou em conquistar. Independente de como ele conquista, independente se passe por cima de alguém ou não. Mas uma pergunta eu te faço: esses homens estão vivos? Gengis Khan, quem conhece? Tu estava lá? Ninguém conhece, né? Gengis Khan não está vivo, Alexandre não está vivo. E olhe, sabe-se lá se eles pelo menos estão salvos. Então, de acordo com aquilo que tu está querendo, o que tu está buscando, o que tu quer conquistar, isso vai acrescentar na tua salvação? A conquista que tu está buscando, que tu está desejando, que talvez tu percas intimidade com Deus, talvez tu perde até intimidade com a própria família, vai valer a pena para depois tu dizer, bem, eu conquistei e a partir disso eu vou conseguir usufruir, abençoando pessoas espiritualmente e suprindo a minha família? Tu acha que uma conquista que te tire da presença de Deus, que te afaste dos princípios dele, vale a pena pagar o preço? Amém ou não amém? Não vale a pena. Então eu posso te dizer o seguinte, que padrão de conquista para Deus é aquela que você não perde quando Ele te chamar para Ele. Padrão de conquista para Deus é aquela que você não vai perder quando Ele te chamar para o alto. É essa conquista que é considerada. Por isso que Ele fala aqui, não adianta você acumular tesouros aqui, porque na terra tem ladrões e vai roubar. Não adianta você acumular preciosidades aqui, porque aqui tem coisas que corroem isso. Em contrapartida ele fala, acumula no lugar aonde o ladrão nunca vai entrar, porque no céu não tem ladrão, e lá não tem coisas que corroem as conquistas. Então acumula tesouros no céu, e não acumula na terra, para você ver que é algo tão assim, tão focado por Cristo, que se você for lá em Lucas 12, 13... vai falar que tem um homem que fala assim, mestre, ordena meu irmão para que divida comigo a herança. Aí ele fala, quem me constituiu repartidor ou juiz sobre vós? Ele está querendo dizer o seguinte, tem uma lei que garante o direito de vocês, homens. Não precisaria o mestre intervir nisso, porque aquele homem de duas uma, ou ele sabia que a lei ia dividir o que ele tinha direito, e ele estava ganancioso, ou então ele não precisava daquilo ali. Mas eu quero te dizer que o que o Senhor Jesus ele veio fazer, ele veio repartir contigo, é os princípios do reino para a tua vida. É isso que ele veio repartir contigo, e é isso que ele está dizendo, diga amém. Então, vamos lá para o texto. Filipenses 12, fala assim, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui, diga, alcançado. Cristo está falando aqui, Paulo está falando, eu fui alcançado por Cristo para esse algo, então é esse algo que eu vou procurar alcançar para a minha vida. É como se ele estivesse falando, Cristo me alcançou por causa dessa água. Então é em busca dessa água que eu vou procurar alcançar. Ele está garantindo aqui para você que é cristão, para você e a igreja, que você tem um lugar para ir, que você tem uma maneira de viver isso.
Só que em contrapartida você vai ter que buscar este lugar mediante os princípios que estão na palavra dele. Diga, Deus é bom. Diga aleluia. É isso que ele está dizendo. Fui alcançado por Cristo para algo, e esse algo eu busco alcançar. E ele fala assim: não penso que eu já o tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim. O que eu quero te dizer para que tu tenha uma boa escolha, para que tu conquiste, é que não adianta você colocar a mão na tua cabeça. Quem tem pensamentos ruins aqui? Ninguém tem, só eu? Quantas vezes eu já cheguei, coloquei a mão na minha cabeça e falei: em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que não presta, todo pensamento, sai. E nunca saiu. O que eu quero dizer? Que o princípio para você esquecer algo é você substituir isso. Por isso que a palavra vai falar em Romanos 12:2, que é renovando a tua mente através da palavra, que você vai conseguir ter uma mente sã, uma mente sarada. Porque nós pensamos coisas que não prestam, mas a partir do momento que nós inserimos a palavra de fé na nossa mente, ela substitui os pensamentos que não prestam, e nós começamos a ter pensamentos limpos. Então, Paulo está falando aqui: eu esqueço das coisas que para trás, diga, ficam. Ele está falando: eu esqueço. Mas como que Paulo esquece algo? Porque até hoje eu me lembro dos meus pecados, até hoje eu me lembro que eu roubava, até hoje eu me lembro que eu me drogava. Só que ele fala: eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo. Ele está querendo dizer que ele mudou o foco. Ele está querendo dizer que, embora aquilo permeie a sua mente de vez em quando, mas ele não para por causa daquilo. E existe um instituto nos Estados Unidos chamado neurociência natural, que ela vai falar o seguinte: que o cérebro, ele automaticamente elimina pensamentos, elimina mensagens, a par que outros sejam inseridos. Vou te dar um exemplo claro. Quando você perde o cartão de banco, aí você pede para vir outro cartão, vem o cartão e vem outra senha. A partir do momento que você começa a utilizar aquele cartão e a nova senha, você vai ver que gradativamente a senha anterior, ela vai sendo apagada. Da mesma forma, o teu cérebro, embora ele nunca encha, mas ele substitui pensamentos através de outros pensamentos que vêm para o lugar dele. Então Paulo fala aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. O que ele quis dizer? Que eu sei qual o meu alvo. Logo, a minha atenção seletiva, ela firmou no alvo, ela escolheu o que ela quer, e eu preencho a minha cabeça com aquilo que vem de Deus, porque eu sei qual é o meu foco. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que, embora ele fosse da tribo de Benjamim, embora ele fosse fariseu, ele excedia em zelo muito mais do que outros fariseus, ainda assim, ele viu que era melhor perder isso, e isso seria prejuízo, se ele tivesse ainda com aquilo no reino. Era melhor perder aquilo, mas não perder a salvação e não perder o foco. Diga glória a Deus. Esqueça as coisas que para trás ficaram e avanço para aquelas que estão diante de mim. E nós precisamos abrir um parênteses aqui. Lembra que eu falei de livre escolha aqui no começo? Aquilo que você é hoje é resultado daquilo que você escolheu ontem. Aquilo que você vai ser no domingo é resultado do que você está escolhendo agora. Eu posso escolher continuar na presença de Deus e escolher sair. Eu posso escolher parar de pregar no altar ou continuar. A escolha é minha, mas a partir daquilo que eu escolho, eu entendo se eu estou fazendo o que Deus quer ou não. Por isso que eu falei que toda pessoa investida de autoridade, ela entende que pode receber um não. O Senhor entende que você pode falar não para Ele, mas Ele entende que se você falar sim, você vai entender o propósito, tu vai crescer e tu vai avançar para o teu foco. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. O que Paulo está falando? Eu prossigo para diga alvo. E prosseguir, irmãos,
É uma palavra que provém do latim, proseco ou prosique. Pro quer dizer adiante, sico quer dizer andar, ir. Então quando fala eu prossigo, Paulo está falando, eu vou andar para frente, eu vou para o alvo, eu não vou voltar para trás, eu vou conquistar aquilo para o qual o Senhor me conquistou. E nós estamos parados, infelizmente, nisso aqui. Paulo ele está deixando claramente, falando claramente o que você tem que fazer. Tanto é que na sequência, no 15, ele fala assim, ó, por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, diga maturidade, devemos pensar dessa maneira. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso deveis, Deus vos esclarecerá. E quando ele fala aqui, por isso todos nós que alcançamos a maturidade, ele está falando de um desenvolvimento espiritual. Diga aleluia. Então Paulo está falando, esses que pensam assim, esses entenderam o projeto de Cristo, esses entenderam que maneira o crente desenvolvido tem que pensar. Mas eu te digo, não é somente pensar, é agir, porque decisão na mente não resolve nada. Decisão teórica é quando eu decido aqui, decisão prática é quando o meu corpo executa. Diga glória a Deus. Diga decisão prática é quando o meu corpo executa. Não adianta eu ficar traçando os projetos aqui e não executá-lo de maneira dinâmica, de maneira prática. Porque se tem alguém que sabe como isso funciona, esse alguém é Paulo. E ele está falando para você, igreja, esquece, substitua teus pensamentos por aquilo que deveria ter ficado atrás. É para ficar atrás. Aquilo que você tem que olhar, pensamentos novos, é para que você prossiga para andar para frente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para ti. Eu fico imaginando Paulo. Paulo um dia ele entrou na cidade de Lídia, Icônio, estava pregando ali, aí vem uns judeus, fala, esse que perverteu o mundo, ele chegou aqui. Aí arrastam ele, apedrejam ele na cabeça com pedras grandes, porque para deixar hematoma e para matar tem que ser pedras grandes, não é pedrinha que o mata. Aí Paulo ele é apedrejado, a cabeça inchada, olho inchado, corpo inchado, ele é arrastado para fora da cidade, é dado como morto. E provavelmente aqui alguns teólogos falam que quando Paulo diz que eu conheço um homem que eu subi até o terceiro céu, se em corpo ou se espírito eu não sei, mas teve grandes revelações, falam que foi nesse dado momento, como se Paulo estivesse morto, que ele subiu. Só que Paulo ele foi arrastado para fora da cidade e é dado como morto. Os discípulos vão lá e provavelmente oram dele. Ele levanta e volta novamente para dentro da cidade e na sequência, com o olho deformado, com a cabeça inchada, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E quando você tropeça em uma pedra, o teu dedo, ele fica ali inchado, você já sente, imagina uma pedrada na cabeça e o olho dele desfigurado, e ele se levanta e vai pregar a palavra. Então eu entendo que alguém que age dessa forma, que busca o seu alvo, o seu objetivo, ele sabe o que é esquecer as coisas, o que é deixar as coisas para trás e prosseguir para um alvo, sim ou não? Mas por que nós crentes, igreja da última época, Laodiceia, aquela que vai recepcionar Cristo, nós não estamos conseguindo assimilar isso? Qual a diferença dos cristãos da igreja primitiva e a diferença de hoje? Se na realidade hoje nós temos até mais informação, eu acredito que a diferença está nisso, é muita informação e pouca intimidade com Deus. É muita busca, é muita teologia, é muita coisa, e a busca do quarto, a entrega no quarto, o se ajoelhar diante de Deus, o clamar, o buscar intimidade, as revelações íntimas que o Senhor deveria dar para ti, não está tendo porque você não está entrando no quarto. Eu acho que a diferença é essa. Embora nós saibamos definir o que é paracleto, saibamos definir o que é ruios, o que é teleioio, nós não sabemos muitas vezes definir o que é uma inspiração do Espírito Santo no nosso homem interior recriado.
E nós ficamos perguntando para um, para outro: devo fazer isso, eu devo fazer isso, devo fazer isso. Quando eu tenho uma fonte de credibilidade dentro de mim, o próprio Espírito habitando aqui, fala diretamente comigo, e eu fico querendo buscar informações fora, quando a maior informação está no meu coração, porque a palavra fala que Ele derramou o Espírito do Senhor no coração daquele que aceitou o Filho. Então o que está faltando é intimidade na realidade. Está faltando você ser objetivo naquilo que você foi separado para fazer. A palavra vai falar, diga conquistar, para a gente não sair do foco, conquistar. A palavra vai falar que eles sabiam quem Ele era, sabiam o que eles tinham e estavam dispostos a morrer. Eu não sei se entrar alguém aqui armado, está arrependido no nome do Senhor Jesus, e colocar a arma na cabeça de um de nós vamos falar: pode matar, porque eu morro com Cristo. Se nós temos ousadia, autoridade, certeza do que vamos falar, porque nessa parte nós não estamos tentando. Se nós vamos ter ousadia, eu fico imaginando que nós temos tão grande autoridade, mas nós não sabemos definir essa autoridade diante das coisas que têm vindo contra nós, e nós estamos sendo manipulados pelo mundo, pelos filhos, pelas emoções, por toda qualquer classe de coisas que está tentando dominar a nossa mente. Para você ter uma ideia, lá em Lucas 4, quando o diabo, ele fala para Jesus, em uma das 3 tentações, se tu, vem aqui, coloca ele lá no alto, está vendo a glória do mundo, tudo aqui, ó, pode olhar, riquezas, poder, glória, idolatria, tudo isso é meu, porque essa autoridade me foi dada. Se tu prostras diante de mim, me adora, essa autoridade eu te dou, pode ver, é tudo meu. O diabo tinha autoridade que Adão deu para ele, que perdeu lá no Éden, no pecado, e ele quer dar autoridade para Jesus. E eu fico imaginando se Jesus recebe aquela autoridade. Se Jesus recebe a autoridade do diabo, tu não teria a tua autoridade de volta. Porque a tua autoridade é devolvida quando o Senhor ele é morto lá na cruz. E a autoridade que era do diabo, porque Adão a deu, ela volta para ti a partir do sacrifício de Cristo. Então esse é o problema. Você tem uma autoridade devolvida, mas nós não conseguimos dar prosseguimento, utilizar essa autoridade no nosso dia a dia. Nós não conseguimos colocar a nossa autoridade dentro do nosso lar. Quem manda parece que é os filhos de 13, 14, 15, 16 anos. Querem acordar a hora que querem, querem dormir a hora que querem fazer o que querem. Os pais são manipulados e a autoridade do lar está sobre o marido e na sequência a mulher, na ausência dele. Não é o filho que detém a autoridade. Mas por termos essa autoridade sem, como se diz, discernimento, porque ela já foi devolvida. Quem recebeu Cristo aqui? A autoridade está sobre ti. Se a autoridade foi devolvida, tu tem que agir essa autoridade, até para tu fazer escolhas. Tem marido que não está usando a autoridade, pensa que é opressão. A autoridade que está sobre a vida do marido é ele cuidar da mulher, porque é uma autoridade dada por Deus. O que ele fala para você, faz, porque vai ter recursos, também é uma autoridade. O marido ele não cuida da mulher, o marido ele maltrata a mulher, o marido acha que a mulher é simplesmente um depósito de sujeira, e não sabe amá-la, não sabe cuidar dela, está valorizando mais o filho do que a própria mulher. Isso não é autoridade recebida. E a partir do momento que nós não entendemos isso, as coisas estão indo de mal a pior. Quero dizer para os homens aqui, direção do Espírito Santo. Quando eu comecei a valorizar a minha mulher, deixei de colocar as minhas filhas acima dela, o meu casamento ele fluiu. Quando eu entendi que em primeiro lugar não é minhas filhas, é a minha mulher, depois de Deus, lógico, a minha família começou a deslanchar. Porque o que eu tenho visto são pais priorizando o filho no lugar da esposa. É a esposa priorizando filhos no lugar do marido. Os teus filhos vão casar, eles vão sair da tua casa, e quem vai ficar com a tua esposa é você, quem vai ficar contigo é ele. A palavra fala lá em Gênesis 2:24, que deixará o homem para a casa do seu pai, da sua mãe, e unirá a sua mulher. Quando fala deixará o homem aqui, deixará tudo que é emocional, deixará
toda dependência, deixará todo laço de dependência. E outra coisa, quando tu sai da tua casa, deixa o teu pai e a tua mãe, você sai da autoridade que está abaixo e vai para a autoridade de cima. É você que é a autoridade na casa que tu constituiu. Quando fala deixará, é para tu se unir à mulher. E quando fala unir, do grego aqui quer dizer une, quer dizer cimentar. Unir, misturar cimento, areia e água. Ninguém sabe o que é o que. Quando tu deixa e une a sua mulher, você e ela se tornam um. Por isso, em nome do Senhor Jesus, só abrindo um parênteses aqui, aprenda a valorizar a tua mulher, aprenda a valorizar o teu marido, não troque o lugar que é deles, no teu coração de eternidade, pelo menos durante a tua permanência aqui, pelos teus filhos, porque eles vão embora, e você vai ficar com a tua esposa e com o teu marido. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos voltar para o alvo. Voltar para o alvo. Nós temos que esquecer as coisas que para trás ficam. Mas se eu perguntar para tu fazer um levantamento dos teus pensamentos aí, tem coisas que ficaram para trás mesmo? Se nós pedíssemos para dar uma olhada no teu celular aí agora, tem coisas que ficaram para trás? Se nós pedíssemos para observar dentro da tua casa, tem coisas que ficaram para trás? Paulo está falando que ele deixou para trás o fato de ser um fariseu, de ser da tribo de Benjamim, embora ele não deixou de ser da tribo, mas a consideração fazia com que ele se ensoberbecesse. Ele está querendo dizer, eu deixei para trás isso, porque eu descobri que tem um foco maior, para que eu engaje toda a minha vida. Quando você descobre que o foco maior para a tua vida é a salvação, você tem que viver por isso, irmão. Você tem que viver por isso. Não tem como você não viver por isso. Quando você descobre que você tem um projeto, tem um propósito. Quando você entende que você foi chamado para um propósito, não há outra coisa, não resta outra coisa, a não ser você viver, diga por isso. Diga por isso. Você tem que viver por isso. E eu vejo aqui Paulo falando o seguinte: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos pensar dessa maneira, não tem outra maneira de pensar. Porém, se algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Ele está querendo dizer que se tem pessoas que não pensam igual se deve pensar, vai chegar um momento que Deus vai esclarecer. E eu posso te dizer literalmente, se essa palavra foi liberada para hoje, esse é o momento que você está sendo esclarecido. Esse é o momento que você está sendo esclarecido. Esse é o momento que está sendo revelado acerca da verdade. Esse é o momento que está falando para você, escolha, procure a verdade, ande na verdade. Nós não podemos ficar andando no que é mentiroso. Os detetives norte-americanos, para tu ter uma ideia, eles não estudam o dólar falso. Eles se aplicam em estudar o dólar verdadeiro, minuciosamente. Fio de segurança, marca d'água, o papel, a espessura, tudo. Porque quando eles encontrarem um falso, eles vão saber identificar se é falso ou se é verdadeiro. O problema nosso é que nós estamos gastando energia em tentar estudar o que é falso, ao invés de despendermos tempo em estudar o que é verdadeiro. Se nós estudamos o que é verdadeiro, aquilo que é falso, quando ele vier, nós vamos saber, vamos identificar, não vai haver dúvida. Mas como nós denotamos tempo em estudar o que não presta, em ler o que não presta, em gastar tempo com aquilo que não edifica, quando vem algo semelhante ao verdadeiro, isso nos traz confusão, porque não temos didática, não temos, como se diz, condições de detectar se é verdadeiro ou falso.
Então, em nome do Senhor Jesus, aplica o teu tempo no que é verdadeiro, aplica o teu tempo no que é espiritual, aplica o teu tempo naquilo que vai edificar, naquilo que vai te levar para o alvo, naquilo que vai mostrar aonde você está inserido no contexto do propósito de Deus. Diga amém. Aí ele fala assim no 16, irmãos: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. O que ele está querendo dizer aqui? Que você sabe o que você sabe. Diga amém. Todo mundo sabe o que sabe. Se tu já alcançou maturidade, se você já conseguiu andar, crescer, nada mais plausível do que você andar nisso. Quem recebeu a Cristo? Quem sabe que deve amar? Quem sabe que não pode pecar? Quem sabe que não pode mentir? É nisso que ele está falando. Se eu alcancei maturidade, se eu sei, eu já atingi o nível de sabedoria, eu tenho que andar nessas coisas, porque eu acho que é incoerente eu dizer que eu sou cristão, que eu sei algo, e eu não andar naquilo que eu sei. Então, que objetivo, qual o resultado que eu vou ter se eu não ando naquilo que eu sei? Diga amém. Diga ai de mim. Aleluia, vocês estão entendendo? Então, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. E eu estava pensando nisso aqui, em casa. Paulo falando de conquista, Paulo falando de atenção seletiva, olhar para um foco e viver em função daquilo. Aí eu estava me lembrando quando o Senhor Jesus, ele fala, na sequência, quando ele fala para o homem: quem me constituiu repartidor entre vós? Aí ele chega e fala assim: um homem, ele era rico, os campos dele estavam totalmente fartos, e ele não tinha onde amontoar aquela colheita. Aí ele fala consigo: eu vou derrubar os celeiros, vou construir outros maiores, e vou depositar ali o produto da colheita. E ele faz isso. Aí depois ele fala assim: bem, meus celeiros estão cheios, eu tenho bastante para muitos tempos, então o que eu vou fazer? Eu vou sentar, eu vou comer e vou me arregalar. Aí o Senhor Jesus fala: louco, Deus vai pedir a tua alma ainda hoje, pode ser que peça, para quem ficarão essas coisas que você amontoou? Tem pessoas amontoando coisas, e o problema é que não está amontoando coisas físicas, palpáveis somente, está amontoando coisas no coração. Tem um monte de lixo no coração, não consegue ouvir Deus, não consegue ter intimidade com Deus, elas não conseguem resolver coisas. Os gabinetes pastorais estão cheios de crentes com problemas. Os grandes problemas das igrejas não são os que estão fora, são pessoas com abalos emocionais dentro da igreja, desgastando os pastores. Não que nenhum pastor não ame tratar, mas eu falo que pelo tempo que está dentro da igreja, já deveriam ser coisas que já estavam resolvidas. Então o problema é o que ela está amontoando. Além de estar tentando amontoar riquezas, está tentando amontoar coisas no coração, que está blindando a palavra do Senhor entrar, a sensibilidade de falar com o Espírito Santo. E ninguém que não tem intimidade com Deus não vai conseguir ter problemas resolvidos, porque os pastores não vão resolver teu problema, os pastores não vão fazer por você, os pastores não vão curar você. Pode orar sim, e o Espírito Santo curar, mas a grande gama de problemas que está na tua vida, é você que tem que resolver, mediante a autorização do Espírito. E nós temos que aprender isso. A igreja, ela está abarrotada de pessoas, mas infelizmente não está tendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Por que a igreja primitiva funcionava? Porque não tinha nada dele, era tudo em comum, não tinha. Lógico que Paulo cita da Evódia e Síquem, aquelas irmãs que estavam brigadas, mas é uma passagem única. Você pode dizer um amém, pelo amor de Deus? É isso. Então nós precisamos crescer. Por isso que eu falei de livre-arbítrio. Tu tem que escolher o que você quer. O que você quer?
Tu tem que escolher, e a partir do momento que tu escolha, morra por isso. Porque se você descobriu pelo que vale a pena viver, então tu descobriu pelo que vale a pena morrer. Se você escolheu, se você cresceu, igual Paulo falou, viva isso, ande isso, não abra mão disso. O problema é que se você não tiver certeza da tua escolha, tudo que falarem para ti vai te tirar do foco. Se você não tem certeza que aquele filho é teu filho, vinha alguém reclamar, falar, me dá, é meu, tu vai dar o filho, porque tu não tem certeza se o filho é teu. Mas a partir do momento que tu sabe, tu vai falar, peraí, sai fora, que esse filho é meu, está registrado, tem o meu sangue, tem o meu DNA. Então a partir do momento que você sabe o que você quer, para que você foi chamado, para onde você vai, qual o alvo, você então vai andar nisso e nada vai te tirar do foco. Corre a carreira que está proposta de propósito. Corre a carreira proposta, ande nisso, olhe para o alvo. Não deixe se prender por coisas que o mundo está falando, eu consigo laçá-lo. A palavra vai me falar que eu tenho que correr a carreira sem peso, sem embaraço. Lógico que nós temos cargas, temos que ajudar a carregar cargas de uns, mas no mesmo versículo, no final, Paulo fala, cada um leve a própria sua carga. Quer dizer, tem carga que eu ajudo, irmão, mas tem carga que somente eu tenho que levar. Cada um carregue a sua. Quando não for possível, o outro vai ajudar. Mas tu tem tuas cargas para andar. Tu tem os teus problemas para resolver. Tu tem que resolver coisas na tua vida que não depende de outra pessoa. Você pode fazê-lo sozinho. Porque mesmo tu achando que está só, o Espírito Santo está contigo. Amém? Então, tu escolheu o que tu quer? Isso é o bastante para fazer com que tu morra por isso? Isso é o bastante para que tu brigue por isso? Para que tu estude, para que tu busque? Ou você falou, eu escolhi e agora é Deus que vai me dar toda a revelação, como funciona, como eu monto. Se você escolheu algo, irmão, tu tem um alvo, como Paulo tinha. Paulo ele se ausentou durante 14 anos, na Arábia, para aprender, para crescer. Quando Paulo foi lá em Éfeso, e o pessoal não quis receber o que ele estava falando, lá na sinagoga, ele saiu dali e foi para a escola de Tirano, e tem um código chamado Código D, tradução do grego, que fala que Paulo, ele ensinou durante 2 anos, das 11 da manhã às 4 da tarde, a palavra do Senhor, ensinando, todo dia aprendiam, meditavam na palavra, e nós traçamos um alvo, nós traçamos um curso, e nós não buscamos investimento, nem conhecimento, nem aplicamos nisso, e nem queremos denotar tempo para isso, nós queremos que Deus faça tudo, e nós só recebamos os louros. Diga, fala Deus, comigo. Tem que denotar tempo. Tu sabe o que é estudar durante 2 anos, das 11 da manhã até as 4 da tarde? Palavra. Paulo, 2 anos ensinando. Quantos estão dispostos a dispensar 2 horas para investir no foco que acha que é o correto, que escolheu? Tu escolheu? Tu escolheu? Então invista nisso. Procure pessoas que entendam disso. Procure, invista, vá estudar. Porque se tu tem um foco e você permanece olhando somente para frente, como se não existisse coisa dos lados, você não vai chegar a lugar nenhum. O alvo é olhar para frente, mas fala aqui por disposição, mas não porque, desculpa a expressão falar de mim, por um burro chucro que só quer olhar para frente sem aceitar informações laterais. O alvo é olhar para frente, mas está falando de olhar para o lado para buscar informações, para buscar conhecimentos. Tu escolheu o alvo? Busque informações, busque conhecimento. Paulo falava aqui, encerrei. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram.
Tem pessoas trazendo coisas que ficaram para trás e colocando no presente. Tem uma síndrome chamada hipertimesia. São pessoas, são raras pessoas, que elas conseguem memorizar a maior parte da sua vida. Se você dá uma data para ela, ela vai conseguir saber quem estava com ela, de que forma tinha acontecido, onde estava, o que aconteceu. Só que essas pessoas, por outro lado, elas não acham que isso é dom, elas acham que isso é um fardo, porque elas têm tanta informação do passado, que elas não conseguem pensar no presente e nem pensar no futuro, só estão vivendo o passado. Por isso que o nosso cérebro, ele deleta coisas, porque se nós só formos viver no passado, nós estamos perdidos. Eu não tenho boas memórias do passado, eu não tenho memórias boas, eu não fui bom, aliás não sou, mas estou sendo aperfeiçoado pelo Espírito, mas eu não tive grandes coisas no passado. Se eu só tivesse coisas do passado no meu cérebro, eu não estaria aqui, porque eu seria o próprio passado em evidência, o próprio passado praticando. Então você tem que esquecer coisas. Se você era ignorante, tu não pode ser mais, está no passado. Se você roubava, você não rouba mais, está no passado. Se você mentia, quem mentia aqui? Você não mente mais, está no passado. Porque por trás da mentira tem um espírito. Porque a palavra fala que quando o profeta foi profetizar lá para Acabe, Micaías, se eu não me engano, fala que um espírito de mentira profetizou através da boca dele. A mentira tem um espírito por trás, assim como a verdade tem um espírito. Então, se mentia, não mente mais. Se falava mal de alguém, não fala mais. Se você, homem, era um cavalo, quando tratava a tua mulher, não faz mais isso. Hoje é meu amor, eu te amo. É priorizá-la, é cuidar dela. Tu já escolheu? Invista nisso, cresça nisso, esquece das coisas, porque tu só vai ter a verdadeira conquista, que não consiste no bem que eles têm, no bem que o homem tem, a palavra fala, quando você realmente alcançar a vida eterna. E a vida eterna você não a tem aqui ainda, você está nela, mas ela vai se manifestar quando Cristo se manifestar. Tu já escolheu? Invista nisso, fica em pé, em nome do Senhor Jesus. Você me dá valor.